Falar um pouco sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo Nazareno. Que no Sermão Profético, Princípio de Dores, capítulo 24, do verso 1 em diante, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, a matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traiçoeirão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É interessante aqui, o primeiro verso aqui, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo. Jesus, ele pregou onde? Pregou no átrio, no pátio do templo. Lá dentro do templo tinha lugar para Anás, para Caifás, mas não tinha uma cadeira de honra para Jesus de Nazaré naquele tempo. Mas não tem nada, não. Jesus pregava no pátio, na escadaria do templo. Por vezes ficava sentado ali com seus discípulos, e por vezes estava em pé e pregava, anunciava. E diz a palavra que quando Jesus ia saindo do templo, eles não conheceram o tempo da visitação. Naquele tempo, o povo não conheceu o tempo da visitação, não reconheceu, eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias, né? E diz a palavra, e quando Jesus ia saindo do templo sem Cristo é espaço vazio. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, ele não está preocupado com a estrutura do templo, ele está preocupado conosco, que somos o templo do Senhor Espírito Santo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, de repente Cristo sai do templo e leva os seus discípulos para um novo patamar da sua revelação, um novo patamar da sua vontade, do seu querer. E ele e diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, ele responde: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro sinal que mostra que a volta de Jesus Cristo se aproxima é o engano religioso, é o engano político, é o engano social, é o engano. Diz aqui, Jesus respondeu: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele fala da necessidade da gente estar precavido, cautelado é precavido, está na torre de vigia, está como sentinela, com a atalaia,
para saber discernir a mensagem e o mensageiro. E ele diz aqui, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muito engano. O engano há de permear a sociedade nos momentos que antecedem a volta do Salvador Jesus Cristo Nazareno. Eu ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Por quê? Guarda isso aqui, princípio de dores, verso 8. Porque Cristo, ele compara a sua volta, o seu retorno, a uma mulher que está em trabalho de parto. Porque geralmente a mulher começa a ter trabalho de parto de 30 em 30 minutos, começa a vir a contração, depois de 20 em 20, 15 em 15, e à medida que o tempo vai passando, maior, mais intensa é a contração e o intervalo entre as contrações diminui. Isso é indicativo que Cristo ele fala disso como sinal. Por quê? Porque à medida que a volta de Jesus Cristo se aproxima, maior e mais intenso será o que? Os sinais sociais, econômicos, políticos, sinais. E as contrações falam de quê? Fala de mudança, que essas mudanças serão rápidas. As mudanças sociais, as mudanças políticas, econômicas, tudo isso aí mostra que a volta de Jesus Cristo se aproxima. Ele fala aqui, mas todas essas coisas são princípios de dores de parto. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, em vários lugares. E sempre houve isso. Sempre houve fome, peste, mas no transcurso da história, se você botar um gráfico, você vai ver que à medida que o tempo tem passado, mais terremotos têm acontecido, mais guerra, mais fome, mais doença. Isso é um indicativo do que? Das contrações, o princípio das dores de parto, que Cristo fala aqui na sua bendita palavra. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, por causa do nome do Salvador. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traiçoeirão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Falar do atalaia do Senhor é falar do verdadeiro profeta, do verdadeiro sentinela. Mas o Cristo, o Messias, ele fala do verdadeiro sentinela, mas ele fala também que há de surgir muitos falsos profetas, que hão de enganar muitos. Então, por isso que o sentinela, quando ele está na Torre Forte, num lugar inexpugnável, ele tem a missão de identificar os mensageiros e a mensagem. Era uma das missões que os sentinelas tinham por missão identificar os mensageiros e a mensagem. De longe, pelo correr do mensageiro, ele sabia se era um homem de bem, ou se era um estrangeiro, se tinha uma boa mensagem, ou se só estava cumprindo um encargo, uma missão. Então, cabe a cada um de nós
estarmos na torre de vigia, estarmos aonde? Na torre forte. A torre de vigia, que eu me refiro aqui, é a torre forte de Provérbios 18, verso 10. Diz a palavra assim, que torre forte é o nome do Criador. Para ela correrá o justo, estará em alto retiro. É essa torre forte que eu estou me referindo. É o nome do Criador. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está se multiplicando muito a iniquidade. Está se multiplicando muito desamor. Está se multiplicando muito. São as apostasias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que será salvo? Aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a toda a gente, então virá o fim. O fim vai vir só quando o evangelho for pregado em todo mundo. O evangelho está sendo pregado. Diz a palavra, este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, vamos falar muito nesse canal sobre os sinais que antecedem a volta do Salvador Jesus Cristo, sinais sociais, econômicos e políticos. Vamos falar muito sobre o livro de Mateus, o sermão profético também. Vamos falar muito do livro de Daniel, do livro de Apocalipse. Vamos estar estudando muito sobre isso, tá? Então, vocês podem ficar à vontade, se inscrever no canal, tá? Dar um like. Essa é a mensagem de hoje. E que Deus em Cristo nos outorgue sempre a sua bênção. E presto vem a volta do nosso Salvador. Então, um forte abraço para todos e shalom para todos. Até a próxima.